sobre detalhes do acordo entre Atlético Mineiro e Vitor Hugo. O zagueiro que pertence ao Bahia está nos planos do Galo para 2026. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo quer a contratação em definitivo de Vitor Hugo, zagueiro de 34 anos de idade, titular absoluto desde o início da era Jorge Sampaoli. O problema é que o contrato de empréstimo do Vitor Hugo com o Bahia não prevê cláusula de compra. Então, o Atlético vai ser obrigado a se acertar com o Bahia, que já deixou bem claro não ter o interesse de um novo empréstimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Cadu Santoro, o executivo de futebol da SAF do Bahia. E ele admitiu que ainda não foi procurado pelo Atlético, também fez questão de frisar que não há nenhum compromisso de venda estabelecido no atual contrato. Vale a lembrança de que quando o Bahia o compra, gasta 3 milhões e 200 mil euros ou 20 milhões de reais. Esse negócio foi fechado em 2021. É bem verdade que o Vitor Hugo perdeu espaço, acabou sendo emprestado, não conseguiu jogar no Bahia e esse cenário me faz imaginar que o Bahia tope negociá-lo por cifras inferiores a 20 milhões de reais, até porque o atleta hoje já tem 34 anos de idade. Quanto você, torcedor do Galo, toparia bancar para ficar com o Vitor Hugo em definitivo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Amanhã, 6h30, vai ser a última vez do Galo esse ano no Rio de Janeiro, Thiago. O Galo que ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, aquele jogo 1-0. E no Brasileirão o Galo não conseguiu vencer no Rio ainda. Perdeu pro Flamengo no Maracanã, perdeu pro Botafogo, jogo recente lá no Engenhão, e empatou com o Vasco em São Januário. Então tá buscando aí o Sampaoli, a primeira vitória dele como visitante. Sampaoli, nesse retorno ao Atlético, teve jogos como visitante. Aquele clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, na Copa do Brasil foi derrota. Teve também o empate com o Bolívar na altitude de La Paz. Ela estava à frente, né, no jogo, 2-0, acabou cedendo o empate e perdeu para o Botafogo. Então tá buscando essa primeira vitória aí o Sampaoli fora de casa como visitante, né, no Campeonato Brasileiro em todas as competições. Para esse jogo, Thiago, o Galo vai reforçar do Hulk, né? Você falou de gols, o Sampaoli encheu a bola do Hulk no último jogo, tá preparando aí o retorno do super-herói para essa partida. Muito possivelmente vai ser no lugar do Rony. Contra o Fluminense, atacante do Atlético pode atingir o maior jejum da carreira. Ele já teve um maior que esse que ele tá agora? Ele já teve 22 jogos quando ele era do Palmeiras e antes ele jogou um pouquinho no Atlético Paranaense em 2020. Ele ficou 22 jogos sem fazer gols naquela época, em 20. Nesse momento ele tá 4 meses sem marcar. São quantos jogos, Cláudio? São 22. Nossa. E ele pode, se ele não fizer gol amanhã, chegar a 23, será o maior jejum da carreira do Rony. Que o Atlético pode notificar? Porque ele tá fazendo referência, para quem não entendeu, a notificação que o Rony fez quando esteve com seus rendimentos atrasados. A fase do Rony é um negócio assustador. Eu acho que o cara que fala que o Hulk tem que ser reserva do Atlético, é das duas uma. Ou ele quer aparecer, ou ele não entende nada de futebol. Né? Porque a questão é a seguinte, tudo bem, o Hulk pode ir pro banco eventualmente, mas quem vai ficar no lugar dele? Essa é a minha pergunta. Quem que vai jogar melhor que o Hulk, mesmo o Hulk não jogando tudo que pode? Se você me der uma alternativa... Nos 2 últimos jogos, quem jogou no lugar do Hulk foi o Rony. Então aí não tem discussão. Então, ou o cara não entende de futebol, ou ele é mal intencionado. Sabe? Porque o Hulk, ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Ele já teve fases que não foram tão boas e teve fases maravilhosas no Atlético, tanto que para muito ele briga para ser o maior ídolo da história. Eu acho que não tem esse negócio de cadeira cativa, de cara que não pode sair do time. Eu acho que isso não existe. Mas eu só quero que você me apresente uma alternativa melhor que a do Hulk. Que o Hulk não pode jogar todos os jogos, porque o São Paulo ele preza pela saúde, pelo preparo físico, pela dinâmica, pela intensidade. Aliás, não é o São Paulo, é o futebol moderno que é assim. Ok também. Agora, o cara falar que se o Hulk estiver saudável, ele não é melhor do que as opções que o Atlético tem para o comando de ataque... Pra mim, só tem essas duas opções, Thiagão. Ô, João Vitor Xavier, o Hulk, é bem verdade, já foi elogiado algumas vezes pelo Sampaoli em coletiva, né? Muita gente imaginava que poderia haver um choque ali, um confronto. O Sampaoli diz que tenta montar um time pra ele, tenta economizar, entre aspas, né, o Hulk em alguns jogos. Não pode se queixar disso também, o Hulk. Sabe qual o problema, Thiago? Quando o peso fica grande demais pra um atleta só, fica difícil pra ele carregar. E o peso tá grande pro Hulk já há algum tempo no Atlético, porque a esperança sempre vem do Hulk. Então, quando você não tem ali outros para dividir, a coisa vai ficando pesada. Hoje você tem um jogador jogando acima da média no Atlético, que é o Scarpa.
É o melhor jogador do Atlético hoje, é o mais regular, é o cara que tem brilhado. Agora, os caras do ataque, né? Quando você pega o Júnior Santos, quando você pega o Rony, que nós acabamos de falar, quando você pega Renier, ninguém tá jogando. Dudu. O Dudu não estreou até hoje no Atlético. Queria dizer um negócio aqui, Thiago. Apesar dos problemas e do resultado, que foi longe de ser o ideal contra o Juventude, eu começo a ver uma cara de time no Atlético. O que nós não vimos em nenhum momento com o Cuca esse ano. Nenhum momento. O Atlético começa a ter uma cara de time. O Sampaoli começou a dar uma cara de time pro Atlético e isso gera uma esperança tanto pro final da temporada quanto pro que é mais importante, pro ano que vem. Quando ele vai ter pré-temporada, contratação de jogadores, formação de elenco, formação de time pro ano que vem. O Atlético começou a ter uma cara de time e isso é muito bom. E diga-se de passagem, com todo o respeito que eu tenho pelo Cuca, a história, por tudo que ele fez. Muito da draga que o Galo passou esse ano se deve a opções equivocadas de contratação do Cuca e ao fato do Cuca não ter conseguido formar um time em 9 meses do ano, Thiago. É isso aí então, Massa Atleticano. Eu fico por aqui com o vídeo desta tarde de sexta-feira para você, trazendo as últimas informações do Galo. O Galo que joga amanhã contra o Fluminense no Maracanã, partida aí às 6h30 da noite. O Galão buscando aí mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória essa fora de casa aí que pode ser a primeira do técnico Jorge Sampaoli ao seu retorno no Galo, aonde o Galo com esses 3 pontos, caso conquiste amanhã, o Galo pode distanciar um pouco a mais da zona de baixo da parte dali do Campeonato Brasileiro, né? E começar já a olhar para a galera de cima. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.